Alô, boa tarde, estamos de volta no segundo round dessa segunda-feira quentíssima. Uma onda de protestos no mundo islâmico está chegando sim às castas mais elevadas. Isso é um modo de falar. Acontece que no Paquistão, por exemplo, escritores e jornalistas estão fazendo muita pressão para que haja uma união de todo o mundo muçulmano contra Israel e os Estados Unidos. Lá no Paquistão, o exemplo dessas autoridades às letras, por assim dizer, é a África do Sul. Eles estão qualificando a África do Sul como um modelo a ser seguido, um modelo heróico, porque a África do Sul está movendo um processo contra Israel por genocídio. Enfim, o mundo islâmico precisa se unir, é o que estão dizendo jornalistas e escritores lá no Paquistão. Usam também o exemplo do Irã. Segundo eles, o Irã, por enquanto, é o único do mundo muçulmano que tem coragem de atacar frontalmente os Estados Unidos, preparando-se para logo mais atacar também Israel. Um exemplo disso é um ataque que foi realizado por um grupo patrocinado pelo Irã dentro do Iraque, a base americana Al-Assad. Bem, os Estados Unidos divulgaram na noite de sábado um ataque à base Al-Assad. Segundo o CENTCOM, o Centro de Comando dos Estados Unidos, um grupo pró-Irã atacou a base com 10 mísseis balísticos. Só que a história hoje está sendo contada de um modo um pouco diferente. Muitos estão afirmando, principalmente diários em língua árabe, que o ataque foi muito mais pesado do que 10 mísseis balísticos. Dizem que o ataque passou de 20 mísseis balísticos. Os mísseis americanos Patriot foram usados como defesa para defender-se da barragem, mas os mísseis pró-Irã, muitos teriam furado esta barreira e atingido diretamente a base. Os Estados Unidos não divulgaram se houve mortos entre os americanos. Disseram que pelo menos 8 soldados estão sendo tratados com lesões cerebrais e pelo menos um iraquiano foi morto no ataque. Mas agora a suspeita é que o ataque foi realmente muito grande e que houve sim vítimas por parte dos americanos. Logo após o ataque, uma postagem no X dizia o seguinte: não foram foguetes apenas a atacar a base, mas mísseis balísticos táticos, e tinha assim deixado lesões em soldados americanos. Lesões foram confirmadas. Mais de 15 mísseis Patriot dos Estados Unidos foram lançados para interceptar, mas alguns mísseis ainda conseguiram passar, o que significa que o ataque foi grande. Foi um ataque do Irã, dirigido ou patrocinado, representado pela resistência islâmica no Iraque, que assumiu a responsabilidade. Em outro post vemos esse vídeo aí que mostra assim que houve pelo menos uma forte batalha no céu. O post dizia que vários mísseis balísticos táticos tinham atingido a base aérea de Al-Assad, que abriga forças americanas. O sistema de defesa antimísseis Patriot MIN-104 foram ativados para interceptar mísseis balísticos. Mais de 15 interceptadores foram lançados. As forças americanas e do Iraque teriam sido feridas no ataque. O grupo de resistência islâmico, apoiado pelo Irã no Iraque, assumiu as responsabilidades pelo ataque. Bem, uma matéria publicada no RT News hoje diz que uma fonte informou ao Shafaq News que vários mísseis caíram nas proximidades da base e que, segundo informações, o ponto de partida foi na direção de Al-Baghdadi. Da mesma forma, diz o RT News, um informante disse ao canal Al-Hadat que a base americana foi atacada com mais de 20 mísseis. A agência iraniana IRNA descreveu o ataque com múltiplos mísseis como a maior operação contra bases americanas na região. Facções armadas xiitas intensificaram os seus ataques contra bases militares no Iraque e na Síria das forças de coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos após a eclosão da guerra entre Israel
e o Hamas. Então está aí uma situação quentíssima. Bem, é possível que o CENTCOM não tenha dado essa informação para não causar alarme, mas o fato é que agora todo filtro passa a ser suspeito, já que os Estados Unidos entraram no ano de eleição, é um ano de campanha eleitoral, e é possível então que o governo, o presidente Biden, que está concorrendo ou que concorrerá à reeleição, não queira espalhar essa notícia de que bases americanas, tanto no Iraque quanto na Síria, estão sim à mercê de grandes e fortes ataques, ou seja, as bases parecem não estão muito bem protegidas. Pelo menos foi isso o que disse o site 21st Century Wire, que trouxe essa matéria, dizendo ou alertando para a incapacidade dessas bases de se defenderem desses novos ataques. Diz o site que detalhes continuam a surgir e são escassos, mas, segundo todos os relatos, o ataque de sábado à base aérea Al-Assad, que abriga forças americanas, foi um grande problema para os Estados Unidos. A Reuters chegou a citar um funcionário que disse que a base foi atingida por muitos mísseis balísticos, mas deixou aberta a possibilidade de ter sido atingida por foguetes. Isso levou a algumas especulações de que os mísseis balísticos poderiam sim ter sido disparados contra o posto avançado americano a partir do território não iraquiano, mas iraniano, ou seja, teria sido um ataque direto do Irã. Nesse caso, o Irã, então, como dizem alguns sites paquistaneses, tem mostrado coragem, a única coragem atualmente no mundo islâmico de enfrentar diretamente os Estados Unidos. A questão agora é saber como os Estados Unidos responderão. Especialistas em guerra, lotados em Israel, estão dizendo que já está na hora do Irã receber uma resposta, porque afinal o Irã patrocina esses vários grupos, principalmente o Hezbollah, e as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, já que o Irã, neste momento, não está demonstrando nenhuma preocupação com represálias, até porque o Irã teria, em teoria, a defesa tanto da Rússia quanto da China em caso de uma guerra em larga escala. Mas os Estados Unidos, para esses analistas, precisam sim dar uma resposta direta ao Irã. Não adianta ficar lá esperando mísseis de grupos patrocinadores, ou melhor, patrocinados, e deixar o patrocinador tranquilo. Pelo menos em relação aos Houthis do Iêmen, a situação parece ser bem ilustrativa. Os Houthis não têm capacidade para produzir os arsenais, os armamentos que estão usando contra embarcações comerciais no Mar Vermelho. Tudo isso vem do Irã e, é claro, as agências de inteligência americanas sabem disso desde pelo menos 2014. Até agora, os Estados Unidos têm respondido ao Iêmen, mas deixando o patrocinador de lado. É isso que os analistas estão colocando em questão. Eu, no vídeo da manhã, falei sobre a mão morta, o sistema mão morta da Rússia. E um amigo aqui do canal disse que enquanto a Rússia usa o sistema mão morta, os Estados Unidos usam o sistema mão mole, que vai de encontro ao que estão dizendo os analistas americanos lá em Israel. Os Estados Unidos reagirão ou estão prevendo algo muito maior para daqui a alguns dias, como, por exemplo, uma invasão da China a Taiwan, onde precisarão, ou quando precisarão, avaliar a sua capacidade de cobrir várias guerras em vários continentes. Talvez por isso estejam deixando o Irã, por enquanto, um tanto quanto à vontade. Mais cedo ou mais tarde, Israel também será chamada para um conflito maior, caso os Estados Unidos precisem do apoio de Israel em relação ao Irã para cobrir outras áreas, como, por exemplo, o leste europeu e também a Ásia. Mais um dia de notícias sobre a terceira G,
Mais um dia quentíssimo. Sobre essas informações, a base Al-Assad dos Estados Unidos no Iraque, as notícias ainda podem evoluir, como disse o site 21st Century Wire. As notícias que estão chegando estão dando conta de que algo lá aconteceu muito maior do que foi relatado. Está evoluindo, disse o site. Vamos aguardar. Estamos aqui, de olho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. E considere inscrever-se nesse canal. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda existe. Dê uma fiscalizada, porque muitos têm me dito: professor, eu me inscrevi ontem no canal e hoje fui ver, não estava mais inscrito, o que está acontecendo? Não sei, mistérios aí da plataforma. Em todo caso, dê uma fiscalizada, verifique se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente e não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos nossos boletins diários aqui no canal. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.